E agora, o universo dos personagens eletrônicos saem do mundo virtual deles e vem dominar o nosso mundo. Essa é a premissa de Tron Ares, né? Cara, cara, eu gosto muito desse universo. E esse final de semana na CinemaCon teve aí a estreia deste trailer. Saiu agora no sábado, dia 5. Hoje, originalmente, estou gravando esse vídeo segunda-feira, dia 7, porque final de semana é dia de ficar com a minha família. E aí, a gente está aqui para assistir este trailer, porque essa premissa é muito bacana. O Tron tem uma linhagem enorme, desde 1982, lá com o primeiro filme com Jeff Bridges, e aí seguiu adiante depois com Tron Legacy, teve subprodutos nos quadrinhos, nos games, nas animações. Tem muita coisa de Tron que a gente nem imagina, e muitas dessas histórias vão vindo depois do primeiro Tron e antecedendo o Tron Legacy até chegar em Tron Ares. E agora a gente vai assistir este trailer para poder entender um pouquinho desse contexto e babar um pouquinho, porque esse universo é muito bacana. Não sei se vocês conhecem o universo de Tron, mas se não, depois do nosso react, a gente vai falar um pouquinho sobre esta linha do tempo, de acordo com a narrativa desses personagens, até a gente chegar aqui em Tron Ares, beleza? E se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos, pastelas e da cultura pop. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo seu like, seu comentário. Se você ainda é das antigas que assistiu lá o primeiro Tron, ou se você está vindo aí da nova geração, vem pra cá que a gente vai dar um rolê depois desse react e vamos ver se é bom mesmo. Meu amigo Elber assistiu no sábado, ele pirou e agora a gente vai ver se a gente pira junto com ele também, beleza? Chega de papo. 3, 2, 1, vamos para a grade e vamos sair dela também. Bora. Unit 12, acknowledging dispatch. Already in pursuit. Vixe! I'm looking for something. Something I do not Fora da understand. grade. Cara, os caras invadiram. Olha. Nossa, cara, mas isso é. Nossa, que muito louco, velho. Because there's no going back. É uma boa oportunidade dele apagar o passado do Morbius. Nossa, cara, que muito louco. Muito legal. 9 de outubro este ano, meus amigos. Muito bem, cara. Esta cena aqui, esta cena a gente merece. Eu sei se eu vou tomar um strike, mas esta cena merece atenção. Volta comigo. Ave Maria. Sensacional. Sensacional, meus amigos. Meus amigos do universo Tron é muito louco, cara. Eu costumo dizer que para os mais velhinhos aqui, meus amigos nerds mais velhinhos, e se tiver alguém aqui dos inscritos que também é das antigas, vocês vão concordar comigo, porque o universo Tron, ele já teve aí a sua presença em uma série que passava na década de 80 também, se chamava Automan, né?
Era um cara que criou um programa de computador e ele salta do mainframe e vai para o mundo real. E ele se compõe através de um cursor que fica flutuando ali no ar e desenha ali no ar. Ele cria o design do objeto que o Tron precisa, que o Automan precisa, e ele pilota carros, Lamborghinis, helicópteros, aviões. E é legal que o Automan ele tem todo esse conceito de roupa translúcida, como se os transistores, todos os mecanismos eletrônicos ficassem luminescentes no corpo dele. Não da mesma forma que Tron, mas o conceito lembra muito bacana. Antigaço pra caramba, você das antigas já sabe do que eu tô falando. Mas, meus amigos, agora a gente vai dar um rolê. A gente vai dar um rolê agora na história desse Tron, desde o começo. Vamos entender o filme, como é que ele começou, vamos entender o que veio depois dele e vamos comentar um pouquinho, beleza? Então, se você esperou até aí, senta aí que agora vamos dar uma volta na história dessa epopeia eletrônica que nasceu em 1982. E o primeiro filme Tron, em 1982, conta a história aí de Kevin Flynn, vivido aí pelo Jeff Bridges, que era um talentoso programador e desenvolvedor de videogames, e ele é digitalizado e transportado para dentro do sistema computacional da Encom. Dentro desse mundo digital, ele interage com programas personificados e ele enfrenta o tirânico Master Control Program, com a voz de David Warner, e com a ajuda do Tron, que é vivido aí pelo Bruce Boxleitner, que é um programa de segurança dedicado a proteger este sistema. E o legal, cara, é que, nossa, cara, eu lembro que o design daquela época era muito ruinzinho. O Tron, ele acompanha bem a evolução da questão da tecnologia, né? E o que você tem hoje, comparado com o que é feito nesse filme, é completamente diferente. Mas já era legal, porque as light bikes, as light cycles, né? As novas motocicletas de luz, como essas que apareceram agora no vídeo, eram completamente assim. O gráfico era ruim, mas para aquela época, conseguir conceber um filme com aqueles gráficos, naquela época, foi o máximo, cara. Foi o top de linha. No elenco a gente tem o Kevin Flynn, vivido pelo Jeff Bridges. O Kevin Flynn também faz o Clue, né, o grande personagem da história. O Tron, vivido aí pelo Alan Bradley, que é o Bruce Boxleitner. O Ed Dillinger, o Sark, que é o Master Control, vivido aí pelo David Warner. A Laura Baines, a Yori, que é vivida pela Cindy Morgan, né? O roteiro foi de Steven Lisberger e os roteiristas foram o Steven Lisberger e a Bonnie McBird, né? Esse filme ele foi um pioneiro no conceito de um mundo digital habitado, né? Essa coisa de inteligência artificial que a gente conhece hoje, eles já visualizaram isso lá no passado, né? Hoje o que a gente tem é só fruto do que já foi um fruto visionário daquela época para os dias de hoje, né? Bom, e aí depois vem os quadrinhos. Os quadrinhos, o primeiro, que foi feito em 2010, é Tron Betrayal, Tron, a traição, provavelmente, né? No enredo, a história conta que a história é situada após os eventos do filme de Tron original, e esse quadrinho explora a vida do Kevin Flynn enquanto ele tenta equilibrar a sua existência no mundo real com as suas incursões na grade, ou seja, ele vai e volta, né? O universo digital que ele criou, claro. E durante esse período, o Flynn desenvolveu o Clue 2, que é uma cópia digital dele mesmo, para ajudá-lo a construir uma sociedade perfeita lá dentro da grade, né? Mas, no entanto, o Clue 2, ele se volta contra o seu próprio criador, levando a uma série de eventos que vão culminar no desaparecimento do próprio Flynn, né? Quem escreveu essa história foi o Jay Nix e o artista foi o Andy Tong, tá? Esse prelúdio ele fornece vários insights sobre a transformação da grade, como a gente conhece, e os eventos que levam ao desaparecimento do Kevin Flynn, preparando todo esse cenário para o Tron Legacy que nós assistimos, né? Mas antes do Tron Legacy, veio Tron Uprising, uma série de TV, uma animação de 2012, 2013, que conta, né, a história entre o Tron e o Tron Legacy, e segue um personagem chamado Beck, que é vivido aí pela voz, né, do Elijah Wood, exatamente, né, o Frodo Bolseiro de O Senhor dos Anéis, que deu a voz pro personagem.
E ele é um jovem programa que se torna líder de uma revolução contra o regime opressor de Clu 2, que é o clone lá do Jeff Bridges, né? Sob a tutela de Tron, o Bruce Boxleitner, o Beck assume a identidade do renegado para inspirar outros programas a resistirem à tirania do Clu 2, né? No elenco a gente tem o Beck, que é vivido pelo Elijah Wood, o Tron pelo Bruce Boxleitner, o General Tesler pelo Lance Henriksen, a Paige pela Emmanuelle Chikri, a Mara pela Mandy Moore e o Zed pela Nate Corddry, né? Quem criou essa história toda foram o Steven Lisberger e a Bonnie McBurt, que inclusive fazem personagens dentro da história. E o diretor foi o Charlie Bean, tá? Bom, nesse universo a contribuição dele conta que ele expande a mitologia do Tron ao explorar a resistência dentro da grade e aprofundar o caráter de Tron, além de introduzir novos personagens e conflitos. E aí, claro, a gente não pode ficar só por isso mesmo, a gente vai para os jogos eletrônicos, né? Aí a gente entra para Tron Evolution de 2010, né? No enredo, esse jogo serve como uma espécie de ponte entre o Tron e o Tron Legacy também, detalhando um pouquinho mais a ascensão do Clu 2 ao poder e a corrupção que se espalha pela grade, né? Os jogadores eles assumem o papel de Anon, que é um programa de segurança criado pelo Kevin Flynn, que investiga uma série de eventos misteriosos e enfrenta a ameaça de um vírus mortal conhecido como Abraxas, né? Bom, vocês veem, né? Várias terminologias, várias coisas legais. E esse jogo, ele aprofunda a narrativa ao mostrar os eventos que levam à ditadura de Clu 2 e oferecendo uma compreensão mais rica do estado da grade em Tron Legacy. Ou seja, vai evoluindo, vocês veem que eles estão preparando o terreno até Tron Legacy. E finalmente, em 2010, a gente tem Tron Legacy. E nesse enredo, o Sam Flynn, o Garrett Hedlund, que é o filho do Kevin Flynn, ele investiga o desaparecimento do seu pai e ele acaba também sendo transportado para dentro da grade. E lá ele encontra a Quorra, que é vivida pela Olivia Wilde, e descobre que o seu pai vive em exílio, enquanto Clu 2 governa com mão de ferro, né? Juntos, eles buscam uma forma de escapar e impedir os planos de Clu 2 de invadir efetivamente o mundo real. E aí nesse filme você tem aí o Kevin Flynn, de novo, com o Jeff Bridges, que ele faz o Clu e o Kevin Flynn, o Sam Flynn, o Garrett Hedlund, a Quorra, Olivia Wilde, o Alan Bradley, que faz o Tron, que é o Bruce Boxleitner, e o Castor, que é vivido pelo Michael Sheen, né? Bom, e aí, meus amigos, a gente vem para este universo novo que desponta nesse mundo, né? Tron Ares, ele segue o Ares, né, o personagem principal, vivido aí pelo Jared Leto, exatamente, o Morbius, o manchadíssimo Morbius, né? Que é um programa altamente sofisticado que é enviado para o mundo digital, que é enviado do mundo digital para o mundo real, que é o sonho do Clu 2, né? Justamente invadir o nosso mundo, tá? Em uma missão perigosa, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de inteligência artificial, ou seja, os planos de Clu 2 finalmente acontecem, né? Aliás, é bonito porque eu acho que nesse filme a gente vai ter finalmente o que o Clu sempre quis fazer, era ir no ponto principal da grade e segurar aquele disco, assim, que inclusive na capa do filme do Tron mostra ele lá segurando justamente para ele poder entrar em conexão com o mundo real. Muito bacana, até simbólica aquela cena, né? Então o Jared Leto faz o Ares, a Greta Lee faz a Eve Kim, né, que é uma programadora, que inclusive é ela que facilita a entrada do Ares no mundo real. O Evan Peters como Julian Dillinger, que é o filho do Edward Dillinger, né? E ele, vocês não se lembram do Evan Peters, foi o que fez o Mercúrio na série lá dos X-Men e que também tentou fazer uma irmandade aí com a WandaVision, né, com a Wanda Maximoff na série. Enfim, George Turner Smith, que vai ser a Athena, que é um membro da Unidade de Forças Especiais de Elite, que vai cumprir a sua missão a qualquer custo. O Cameron Monaghan como Canos, um soldado que começa a questionar o significado da guerra.
provavelmente da grade. A Gillian Anderson, que fez aí Arquivo X, que ainda não foi dito o papel que ela vai fazer. E o Jeff Bridges ainda volta como o Kevin Flynn, que é o criador original da grade e um dos pioneiros dessa história de Tron, né? Cara, essa trilha sonora que vai do Nine Inch Nails, eu gosto muito do Nine Inch Nails, mas eu gostei demais da trilha sonora de Tron Legacy, que tinha tava nas mãos do Daft Punk. Sensacional, aliás, ela tem um tom eletrônico justamente que dá aquele carisma que a série de filmes mereceu. Eu adoraria que fosse esse, mas vamos ver o que o Nine Inch Nails vai entregar pra gente. Beleza? Bom, história é o que não falta aqui, meus amigos. Tron Ares tem um legado muito longo, tem uma história empolgante, com muita coisa interessante. Claro, a gente vai poder ver isso tudo agora em outubro. Mas e você? Eu quero saber de vocês. O que é que vocês acharam do trailer de Tron Ares? Deixa aqui embaixo seu comentário, quero saber a sua opinião e o que você conhecia dessa linha histórica dele, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!